Olha, o aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição para os bebês devido às propriedades únicas do alimento. A amamentação é capaz de reduzir em 13% a mortalidade infantil e diminui ainda a possibilidade de doenças infecciosas e respiratórias. Um ato extremamente importante que salva vidas. A gente vai entender mais sobre esse assunto na reportagem que a Ana Luísa Abreu preparou. Olha só. O aleitamento materno depois do nascimento é capaz de reduzir a mortalidade neonatal, ou seja, aquela registrada até o 28º dia de vida, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Essa importância, inclusive, pode ser percebida na primeira hora de vida, tanto para o bebê quanto para a mãe, uma vez que ele reduz consideravelmente o risco de hemorragia, ajuda nas contrações do útero e fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Os bancos de leite materno das unidades de saúde de todo o Brasil incentivam as mães a amamentarem seus filhos. Segundo a Renata, que está à frente da coordenação do Banco de Leite do Hospital Estadual da Mulher de Goiânia, o leite é insubstituível. Primeiro, a importância. O leite humano, na verdade, o leite materno é insubstituível. O que é o leite materno? É o leite da mãe para o próprio filho. Esse é imbatível. Eu falo, não tem leite de banco de leite que substitua o leite da própria mãe. Então, o primeiro trabalho do banco de leite é exatamente incentivar que a mãe amamente. Então, essa mãe que está com dificuldade, vem ao banco de leite que nós temos esse serviço de orientação. Na ausência do leite materno, aí sim entra o leite humano pasteurizado, que vai para o prematuro de UTI. A mãe doa e vai para o prematuro de UTI. O bebê que tem acesso primeiramente ao leite da própria mãe e na ausência dele o leite humano pasteurizado, são bebês que comprovadamente são bebês que têm menores riscos de infecções, de alergias, menor tempo de internação, ganha peso mais rápido, recupera mais rápido para ir embora para casa saudável, liberando assim vaga de UTI. O leite materno é tão importante na vida dos bebês que até os 6 meses de vida eles só se alimentam pelo leite. A alimentação complementar deve ser oferecida às crianças pelos pais após essa idade. Aqui no Hospital Estadual da Mulher, o banco de leite materno é armazenado nesses freezers. A partir daí, no mínimo, até 2 anos, junto com outros alimentos saudáveis. Além dessa parte de nutriente, tem a parte de imunização, dos imunobiológicos. O que é isso? São células de defesa, são anticorpos, que é uma verdadeira vacina para esse bebê. Então, é só benefício. Além do vínculo, né? Então, o bebê em contato com a mãe, amamentando, olho no olho, pele com pele, contato, formação de vínculo afetivo com essa mãe e, consequentemente, até com o pai, com a família, porque terminou de amamentar, vamos arrotar. Então, na verdade, é um vínculo familiar. Atualmente, esse hospital está com estoque abaixo do mínimo recomendado, que é entre 350 e 400 litros. Por isso, a doação é sempre bem-vinda. Eu falo que a campanha de doação de leite materno é igualzinha de sangue, ela é eterna, sabe? Então, atualmente, infelizmente, nós estamos saindo de um período de férias e pós-carnaval. Final de ano, início de ano e pós-carnaval. É conhecido que nessa época o estoque do leite humano pasteurizado, assim como também do sangue, né, acaba diminuindo. Então, nós fazemos esse apelo, mas esse apelo é eterno, que essa mãe que esteja amamentando, que ela procure o banco de leite. Então, quem é a nossa mamãe doadora? É aquela mulher que, logicamente, esteja amamentando e tem um excesso de leite além da necessidade e capacidade do próprio filho. O bebê estando bem, mamãe estando bem, sobrando leite, é esse leite que a gente busca. Então, essa mãe, ela não pode ser fumante, não pode ser usuária de drogas, não pode ingerir bebida alcoólica e estar saudável. Apresentar para nós os exames de doença infecto-contagiosa lá da gestação dela. Estando tudo ok, estando apta a doação, nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás que busca esse leite congelado em casa. Então é muito fácil. A Fabiana é mãe da Ana Cecília. Ela agradece pela atitude de várias mulheres doarem leite e assim ajudar a alimentar a própria filha. Faz toda a diferença, né, das mães virem tirar o leite para estar ajudando outras crianças, outras mães que não podem tirar.
Aí ficou claro, né, o quanto o leite materno é essencial para a saúde e para a vida dos bebês. Por isso que a gente continua nesse assunto. Você viu aí na reportagem que a doação de leite materno é um ato de solidariedade que pode salvar vidas de bebês prematuros ou que estão enfrentando alguma dificuldade de saúde. Mulheres que produzem, então, um volume de leite materno acima do necessário ali, da necessidade do seu bebê, elas podem se tornar doadoras. E o processo de doação ele vai envolver a coleta, o armazenamento e a entrega do leite em um banco de leite humano ou em uma instituição especializada. A gente vai entender mais sobre como isso funciona e tudo mais e a importância, né, do leite materno. Conversando agora com a médica pediatra Miriam Santos, ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É uma causa importante, né, doutora? A gente às vezes se esquece, fala muito da doação de sangue, fala pouco sobre a doação de leite materno, mas é isso que a gente viu na matéria, né? Esse alimento é essencial para a saúde e para a vida dos bebês. Sim, uma coisa de extrema importância que a gente sempre tem que frisar, que o aleitamento materno é importante para a criança, para a mãe e para a sociedade. Por quê? Primeiro, para a criança, ela evita, né, nos primeiros meses de vida, doenças como diarreia, pneumonia. E agora que a gente está em outono e inverno, né, é de extrema importância que as mães continuem amamentando, porque elas vão aumentar a imunidade das suas crianças. É importante também a gente frisar que, para a criança, a nível do futuro, o aleitamento materno, ele diminui o risco de obesidade, hipertensão, colesterol alto. Isso são doenças crônicas que fazem muita sobrecarga hoje do nosso sistema de saúde. Então, esse é o alimento ideal para as crianças. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, para a mulher também tem muitas vantagens, porque ela diminui o risco, né, de sangramento pós-parto, ela recupera o peso pré-gestacional mais rápido, ela tem menos risco de câncer de mama, câncer de ovário. Então, para a mulher também traz benefício. E para a sociedade como um todo, porque é um alimento espécie específico. E uma coisa de extrema importância que o leite materno tem é que ele é um alimento que a gente chama que é um alimento inteligente. Por exemplo, o bebê que está mamando no peito e já está engateando, ele engatinha pela casa e tal, e de repente, nesses movimentos, ele entra em contato com algum vírus, alguma bactéria e põe a mãozinha na boca. A partir do momento que ele põe a mão na boca, quando ele vai mamar, ele passa mensagem, né, através de RNA mensageiro, que é o indutor bioquímico que a gente tem, ele passa mensagem para a mama da mãe. Tive contato com tal bactéria. A mama da mãe começa a produzir imunos biológicos para passar para o bebê, para proteger. Então, o leite materno ele se modifica conforme o horário, conforme a idade da criança e conforme a necessidade. Por exemplo, na época que está muito quente, né, eu vi que vocês passaram uma reportagem de Goiânia, é uma cidade extremamente quente. E, às vezes, as mães se perguntam, está muito quente, preciso dar água para o meu bebê menor de 6 meses? Não, é só amamentar mais, que o leite materno irá fornecer a quantidade ideal de água para a sua criança. Se ele estiver precisando de mais, a própria mama vai fornecer mais. E para aquelas crianças que estão internadas? Muitas vezes, é uma coisa importante que os telespectadores têm que saber, que às vezes as pessoas que estão lá do outro lado da tela assistindo pensam, mas por que a mãe dessa criança não tira leite para ela ou não amamenta ela? Muitas vezes, as mulheres que têm bebês internados nas UTIs neonatais são mulheres que tiveram problema na gestação. Por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes. Muitas vezes, essas mães podem ter até eclâmpsia, que é aquela convulsão que acontece na gestante. E, com isso, o bebê é retirado antes. Então, por alguns momentos, essa mãe ela não vai ter condições de estar amamentando o seu filho ou retirando o leite para ele. E aí, necessita
dessas mulheres solidárias que estão em casa com seus bebês, mamando, que ela retire leite para doar para o banco de leite. Um pote de leite materno pode alimentar até 10 bebês por dia. Muitas mulheres, às vezes, têm medo de doar, primeiro, pelo mito de achar que vai faltar para o seu filho. Não vai faltar nunca, porque quanto mais amamenta ou quanto mais se retira, mais leite vai produzir. Porque a mama é, o que a gente poderia falar, uma fábrica. Segundo, o banco de leite, todo o nosso processamento, a gente faz, existe leites maternos, né? Porque cada potinho daquele tem uma característica e vai servir para um bebê que está com infecção, um bebê que está numa fase de engorda. Então, isso é importante. E aí, mas qual é o nosso principal papel? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que frisar. O banco de leite humano, o posto de coleta de leite humano, tem como principal função apoiar as mulheres a amamentarem. Em geral, a maioria das mulheres que são doadoras de leite materno são mulheres que, por algum momento, tiveram alguma dificuldade de amamentação e se tornaram doadora, resolveram seu problema e se tornaram doadora, ou mesmo aquela que não conseguiu se tornar doadora, ela passa a ser uma divulgadora da nossa ação. Então, o leite materno, como vocês disseram na matéria, ele é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade na infância. É uma coisa até maior, né? A gente sempre fala assim, se tiver algum político, algum prefeito, algum governador que não tiver ação para fazer em termos de saúde, ele invertir em aleitamento materno, ele vai estar reduzindo em até 13% a mortalidade das crianças e também contribuindo para a redução das doenças crônicas no futuro. Tá certo, doutor. Olha, acho que ficou muito bem explicado, né? A senhora trouxe um complemento muito importante à reportagem que a gente acompanhou agora há pouco sobre essa necessidade de que haja uma rede de apoio, né? A união dessas mulheres, dessas mães, é que faz toda a diferença na preservação da vida desses bebês. E é um gesto muito bonito de amor, né? E acho que o importante aqui, a senhora frisou e que a gente registra, é que não precisa ter medo de faltar leite para o próprio bebê. A natureza é inteligente demais, né? O corpo é inteligente demais, o suficiente para que não falte. Obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada. Tchau.